Você está ouvindo Jornal da Mais, primeira edição. Você está acompanhando o Jornal da Mais, primeira edição, pontualmente 8 horas da manhã, começando agora o Mais Personalidades. O nosso convidado é o Adão Ribeiro, que é editor-chefe do Diário do Noroeste. Começando agora o Mais Personalidades. A Rádio Mais apresenta Mais Personalidades. Todas as sextas-feiras, às 8 horas da manhã, personalidades da nossa cidade. História de vida e de sucesso. Conheça as personalidades de Paranavaí e toda a região noroeste do Paraná. Aqui na Rádio Mais. Jornal da Mais, primeira edição. Mais personalidades. Muito bem, mais personalidades. Todas as sextas-feiras, aqui na Rádio Mais. Histórias de vida, histórias de sucesso, histórias de superação. E nosso convidado hoje, uma pessoa muito especial, o Adão Ribeiro, que é editor-chefe do Diário do Noroeste, né? Um jornal tão importante, grande circulação em Paranavaí e toda a região noroeste do Paraná. Antes de saber da história, deixa eu pegar o bom dia. Adão Ribeiro, bom dia, seja bem-vindo à Rádio Mais. Bom dia, muito bom estar aqui, dizer que eu conheço o seu pai, o Jandode, muito obrigado pelo convite. Lembrar do TS, dos tempos... que lá se foram, vamos falar em 3 décadas por aí. E esses meus cabelos brancos. Pois é, mas isso acontece. Acontece. É da viagem, né? É da viagem. E dizer que é um grande prazer estar aqui, sobretudo num quadro que passaram pessoas tão relevantes, né? Pessoas que merecem até muito mais que eu estar aqui, e saber que por aqui passarão pessoas que também merecem mais do que eu. Mas eu agradeço muito, eu me sinto muito honrado em estar aqui, porque é toda uma trajetória de vida nessa cidade, e eu estou à disposição para esclarecer o que for possível, e o que não for possível, humildemente, dizer não sei. Obrigado. Ô Adão Ribeiro, você passou rapidamente no crivo da Rádio Mais, né? Nós temos uma lista seleta de personalidades e você foi ventilado seu nome várias vezes por várias pessoas, e realmente você está aqui pelo seu trabalho, né? Você é historiador, especialista na comunicação, né? Já está há 30 anos aí à frente do Diário do Noroeste, mas você que vai contar a sua passagem. Conta um pouquinho da sua história. Você é nascido em Alto Paraná? Perfeito, eu sou nascido na zona rural de Alto Paraná, sou alto paranaense, morei na zona rural muito tempo, na fazenda São José, do Dionísio Dalprá. Antes era do Zé de Deus, depois foi vendida para o Dionísio Dalprá. E de lá nos mudamos para Paranavaí, meu pai e minha mãe, em 77. E aí começa uma trajetória urbana a partir do Jardim P. Aliás, eu sempre digo que eu sou do Jardim P. E o pessoal do Jardim P que está acompanhando, muito obrigado por me considerar do bairro, e porque todo sábado eu passo por lá e sou sempre... Te acolheu, né? Acolhido e respeitado. Olha que bacana. É mais importante, é o principal capital, é você ser acolhido e respeitado. Então, a partir de lá nós fomos para construir uma vida de trabalho, porque a família é muito humilde. E em 79 eu tive a felicidade de conhecer a Escola Curitiba. Olha. É a porta que abre para o mundo. Aí eu fui para a educação, fui estudar o meu primeiro ano com a tia Nilza Sanches de Campos, que está com saúde. E então, a partir dali tive vários professores, pessoas que me inspiraram muito. Então, na verdade, a sua vida é parte do que te oportunizaram e do que te deram de bom e de ruim. É essa soma que te leva, que nos traz melhor, essa soma que nos traz para o presente. Você vê, né? Você que está ligado na Rádio Mais nesse momento, muito bom dia, estamos no quadro Mais Personalidades, e dessa vez com o nosso querido amigo da comunicação, parceiro, Adão Ribeiro, né, que realmente é editor-chefe num jornal tão importante, o Diário do Noroeste, e já exaltou a escola pública, né? Por isso que eu falo, tudo é oportunidade, né, Adão? Você realmente falou, abriu as portas para a educação, e aí eu comecei. E após isso, como é que foi? O seu primeiro emprego foi na área da comunicação ou não? Conta um pouquinho para nós. Eu fui sorveteiro. Olha. Eu comecei num tempo em que todos precisavam trabalhar, para contribuir no sustento da família. Eu fui sorveteiro, depois fui trabalhar no comércio, fui cobrador,
acho que hoje é o contínuo, é o que faz banco, enfim. Sim. A pessoa que faz o trabalho ali de assessoramento nas empresas. E saí da escola Curitiba, eu enfatizo muito a escola porque é onde eu me encontrei para pensar o que ia fazer para o futuro. Socialização também. Perfeito, a socialização é fora do trabalho, porque o trabalho, nós sabemos que chama trabalho porque dá trabalho. Sim. Né? Então, você guarda na juventude, sobretudo, a lembrança do tempo lúdico. Né? O que é lúdico? É o convívio com os seus iguais e com os professores, e com os pais dos seus amigos, enfim. Então, eu acho que esse é o norteador. Eu gosto muito de tratar dessa forma, porque esse é o norteador. E daí, voltando à pergunta, quando eu ainda muito jovem, ainda adolescente, partindo aí para a juventude, para a maioridade que se chamava à época, eu fui trabalhar numa emissora de rádio, acho que não há problema algum mencionar. Não, de forma alguma. Eu fui para trabalhar na Rádio Kaiowá FM e ali eu me encontrei com as comunicações. Trabalhei com pessoas absolutamente éticas, absolutamente comprometidas com a qualidade da informação, com a qualidade do que estavam fazendo. E a partir daí, toda uma trajetória de trabalho e chegamos no tempo presente. Realmente você tem uma história, um baluarte na comunicação, né, Fabiano Técio? Adão Ribeiro, né, já foi repórter policial, trabalhou na Rádio Kaiowá, como acabou de falar para nós, na ACIAP, assessoria de imprensa, também trabalhou na prefeitura, secretário de comunicação. Realmente você acha que tudo isso foi o princípio, você teve uma boa escola, porque nós somos muito preocupados aqui da Rádio Mais, no jornalismo principalmente, em passar informação de qualidade, né? E você faz isso muito bem, né? Você aí à frente do Diário Noroeste, 30 anos praticamente, você faz isso muito bem. Você acha que tudo foi o começo, o fundamento, a tua base foi ali? Eu entendo que a base é sempre pela educação, seja formal ou informal. Quando você fala em educação informal, você está falando da educação do lar. Eu tive uma boa mãe, eu tive um pai que também, na sua forma, contribuiu para esse desenvolvimento. Tenho irmãos, inclusive até um dado curioso, quem me levou para apresentar a escola foi meu irmão mais velho, o Carlos. Olha. Então, eu sempre digo que é importante você ter acesso. A partir do acesso você consegue vislumbrar caminhos. E aí, se eles serão bons ou menos bons, eu sempre digo que o importante é fazer com decência, com dignidade e com transparência. Não importa o ofício para a sua vida, né? Importa uma vida bem vivida, e eu procuro seguir esse caminho e, modestamente, eu pretendo sinalizar isso para as gerações. Você vê, né? Nós falávamos em off, o Ivan está aqui também, um grande abraço para você que está ligadinho na Rádio Mais. Estamos aqui com o Adão Ribeiro, hoje no Mais Personalidades. Você vê, né, Adão, as pessoas hoje, você vê que nós sempre falamos aqui, oportunidades de emprego, agência do trabalhador, 250, 260 vagas, e não preenche as vagas, né? E você falava em off para mim, né? Como que trabalha, né? Das 7h30 da manhã às 9 horas da noite é trabalho. Sempre foi assim na sua vida? Você ficou quanto tempo lá na Rádio Kaiowá, depois migrou para onde? E sempre foi dessa forma? Bom, ainda adolescente, porque eu tinha menos de 18 anos, eu tive a felicidade de encontrar pessoas muito boas, e eu ia trabalhar na rádio muito cedo. Começávamos no início 8 horas, depois um pouco mais cedo, que daí tinha que preparar um programa de jornalismo que entrava às 7h30. Daí lá tinham pessoas competentes, eu era um aprendiz, né? Mas levantava muito cedo, né? E depois nós fomos agregando trabalhos. E daí eu cheguei a ter 3 empregos paralelos. Ah, é? Sim. Sempre na comunicação. Sempre na comunicação. Houve uma época que eu trabalhava na rádio, na TV, então Rede Bandeirantes. Olha. E trabalhava no Diário do Noroeste. Então você vinha cedo para a rádio, ia para a TV, e da TV ia para o jornal, e do jornal ainda ia estudar um pouco, porque precisava ir para a universidade. Olha. Então era um tempo de muito trabalho, mas de muito aprendizado.
E aí tinha uma vantagem. A gente tinha uma vantagem que é a juventude, o gás da juventude. E a força para levantar cedo e dormir tarde. Hoje, com o passar do tempo, nós sabemos que a gente tem que dosar essa energia. Mas eu entendo que passar por esse processo é importante. Embora hoje, vendo a educação com um olhar um pouco mais atento, é preciso ter para com os jovens um pouco mais de cuidado, né? Para ter o lazer, para ter a cultura, para trabalhar o entretenimento, a subjetividade, ou seja, aquilo que não é objetivo, aquilo que não tem uma prática utilitária, aquilo fazer para ter um resultado. Então, preciso mesclar isso. Equilíbrio. Perfeito, apesar de apontar o caminho da atividade produtiva, é preciso também formar essa pessoa na sua totalidade. E como se forma isso? E aqui não falo como quem entende do assunto, falo como observador do processo histórico. Né? A juventude precisa ter o seu local para ser alguém. E esse ser alguém é construir um todo, né? Um ser humano múltiplo que consiga dar respostas. Sobretudo nesse tempo presente em que nós estamos falando do mundo virtual, né? O mundo é muito virtual e nós precisamos levar os jovens para o mundo real, que aliás é muito divertido, é muito interessante. Olha, interessante, né, tocar nesse ponto, né? Realmente ele tem razão, né? O Adão Ribeiro, que além de editor-chefe do Diário Noroeste, é historiador também, especialista na comunicação. Ô Adão, me diz uma coisa, naquela época então você em 3 trabalhos, né? Rádio, televisão e também jornal, né? Jornal escrito, você está até hoje. Como é que foi o convite para você ir para a prefeitura, ocupar um cargo, vamos dizer assim, de servidor público? Como é que foi o convite? Você já pensou em ser político também ou não? Bom, vou começar pela última pergunta. Não. Não tenho talento nem competência. E nem preparo para isso. Né? Competência você tem sim, você pode não querer. Muito obrigado, mas acho que não. Mas voltando para as outras questões, sabe por que não é nem você contribuir para o serviço público? É muito interessante, é digno. Aliás, eu recebo com muito respeito qualquer autoridade constituída pelo voto, porque é uma pessoa que tem um talento superior, que é bater de porta em porta e pedir o voto. Com certeza. E isso não é conhecimento só. Pode até ser conhecimento agregado, mas pedir voto e tê-los, e ter os votos é um talento. Né? Então, eu penso que há outras formas de contribuir. Né? E o pedir voto não é uma delas para o meu perfil, mas é para o perfil das pessoas que eu respeito muito, quem se propõe a pedir voto. Né? A ter uma aprovação popular, porque pedir voto também é você se submeter ao crivo. A um julgamento, né? Perfeito, é um julgamento. Então, não acho muito interessante, mas aí não é o seu perfil. O perfil. Mas voltando para a questão da política, tudo aconteceu, e aí é interessante porque é um encadeamento. Né? Eu não tracei um projeto de vida. Né? Aliás, nem acho a minha vida assim uma coisa muito interessante para ser contada. Mas nós estamos aqui e eu me sinto muito honrado de ter sido convidado por você, mas nem acho assim uma história muito que tem assim muita relevância. Mas eu entendo assim, o que aconteceu foi que eu estava trabalhando e presente em muitos locais. Eu fazia, por exemplo, Fabiano vai lembrar disso, eu fazia muitas cerimônias ainda muito jovem. Olha. Eu era mestre de cerimônia no tempo que mestre de cerimônia era uma coisa muito mais, não digo interessante, mas tinha um valor agregado maior do que o... Era bem rentável, né? Certo, Fabiano? Sim. Então, e aí tinha aquela coisa da juventude, enfim, as coisas foram acontecendo. E os convites para trabalhar também. E aqui, isso não é contando vantagem, mas eu não entrei na comunicação porque eu pedi uma oportunidade. Sim, você foi convidado. Eu fui convidado através de um professor que era amigo do Efraim Machado, que falou, tem um rapaz com perfil para isso. Olha que bacana. E hoje eu até vou falar o nome dele porque ele é um amigo e hoje é complicado porque ele também é um gestor público.
o Pedro Baraldi. Ah, o Pedro Baraldi. muito Então, bem. ele era contador do Efraim Machado e assim eu entrei nas comunicações e ali eu comecei a dar os primeiros O passos. prefeito era o Deusdete? Não, essa época o prefeito era o Rubens Felipe. Ah, Rubens Felipe. Nossa. Rubens Felipe, que foi sucedido pelo José Augusto, que daí foi sucedido por Terucato, depois veio o Deusdete, e aí veio o mandato do Maurício Yamakawa e os 2 mandatos do Rogério, e agora nós estamos com o 2º mandato Do delegado do Kaique. delegado Kaique. Muito bem, que bacana, né? Você vê que história na comunicação que tem o nosso querido amigo Adão Ribeiro, competente Adão Ribeiro. Vamos falar um pouquinho, e o Diário do Noroeste, né? Essa fonte de informação, nós realmente somos parceiro, a Rádio Mais, né? Eu chego aqui, primeiramente, é a notícia do Diário Noroeste, eu sempre mando um alô, tá aqui, ó, fundado em 1955, Euclides Bogoni. Fala um pouquinho para nós dessa história. Bom, vamos lá. Eu literalmente visto a camisa do Diário do Noroeste há 3 décadas. Então, é um assunto que eu gosto muito. Entrevistei o seu Euclides Bogoni algumas vezes para edições comemorativas dos aniversários de 50 anos, enfim, datas emblemáticas. Euclides Bogoni foi um trabalhador, absurdamente trabalhador e comprometido com o Paranavaí e com as causas sociais, e comprometido com a verdade, comprometido com as causas que pudessem agregar valor econômico à região noroeste. Ele defendia grandes bandeiras. Euclides Bogoni montou essa empresa em 55 e essa empresa passou por diversos percalços, dificuldades. 75, por exemplo, tivemos a famosa geada negra, que foi aquela geada à tarde. Sim. E que dizimou, literalmente dizimou, ficou 10% apenas dos cafezais. E naquele mesmo ano houve outro incidente, que foi um incêndio no Diário do Noroeste, que destruiu a memória. Olha. E todo o patrimônio construído ali. Não sabia. 75. Em 75. Após a geada. Ou seja, foi um incêndio e uma geada no mesmo ano. Euclides Bogoni tocou a sua empresa ele mesmo falava, com auxílio dos amigos. E essa empresa veio com a família até 2 anos. Vamos fazer 3 anos agora do novo grupo. Sim. Quando o seu Euclides faleceu em 2016, a empresa passou por mudanças até a sua venda para o Grupo Carvalho. Grupo Carvalho, que hoje toca essa empresa também de forma... E aí, aqui vai... Não é fazendo média com o grupo, mas fazendo justiça. Sim. Toca a empresa com total liberdade editorial. O que é isso? O editor é o responsável. Sim. Para o bem e para o mal. Eu respondo pelo que eu faço de correto e eu respondo também pelo que as pessoas julgam não ser tão correto. Por quê? Porque o Grupo Carvalho é o grupo empreendedor que investiu na empresa, que acreditou nos seus colaboradores, mas que não se envolve com a questão editorial. E isso, Jandotti, é muito caro nos dias de hoje. É muito importante. E aí, falando da empresa jornalística, o Diário esteve presente em todos os fatos relevantes de Paranavaí e da região. E aí o Grupo Carvalho teve a sensibilidade de manter esse trabalho. E mais do que manter esse trabalho, dá uma linha a partir da liberdade editorial, que é uma coisa muito importante, sobretudo para quem trabalha com comunicação. Então, para mim, falar do Diário do Noroeste é reconhecer o talento do seu Euclides Bogoni, toda a sua trajetória tão brilhante em Paranavaí, e reconhecer também a sequência dada pelo Grupo Carvalho, que trouxe o investimento necessário, que aliás nós estamos fazendo, inclusive de renovação de layout, visual de prédio, né, da empresa física, que vai acontecer, algumas coisas já estão acontecendo, e também essa questão do impresso conversar com o digital. Bacana. Eu sou defensor da mídia impressa e sou um apaixonado pelo rádio, por exemplo. Sim. O rádio é prático, né? Você dirige ouvindo rádio. Você cozinha ouvindo rádio. Mas você não dirige lendo jornal. Então, todo leitor do jornal merece o meu profundo respeito. Quando ele liga para fazer uma crítica, sim, eu agradeço. E
anoto muito bem e passo para toda a nossa equipe, que aliás é uma equipe qualificada, o que nós precisamos fazer para que esse equívoco não aconteça mais. Por quê? O leitor é um voluntário. E olha que coisa maravilhosa, você tem um voluntário que para ver o seu trabalho. Então, falar da empresa, da nossa empresa, falar de algo que precisa ser mantido, que precisa ser levado para as escolas, que o jovem precisa despertar o interesse pela leitura. E aqui não é nenhuma crítica às outras mídias, sim, mas é uma necessidade de despertar o interesse por ler, porque ler é formar consciência crítica. Você pode ter os atrativos do mundo digital. E é legítimo, e aqui ninguém vai... É a evolução, né? Não vamos brigar contra isso, lógico. Mas é preciso formar leitores. Jovens que consigam sentar num canto, ler e fazer críticas sobre o seu trabalho. Eu acho isso maravilhoso. Olha, atenção, Rádio Mais, hein? Bom dia, estamos aqui com Adão Ribeiro, editor-chefe do Diário Noroeste. Olha que história, né? Primeiramente, falou da família. Você que é jovem, né? Que está ouvindo a Rádio Mais nesse momento, né? Falou de postura profissional, muito importante. Falou em a verdade, né? Você independente, que qualquer lugar que você trabalhe, na imprensa principalmente, tem que falar a verdade, né? Acho que a verdade você aprendeu com grandes professores, falou aí do Euclides Bogoni, que realmente é o fundador do jornal, né? Em 1955, também um abraço para todos do Grupo Carvalho, né? O seu Carlos, Serginho, Paulo, Helry, Fabrício, são meus amigos, realmente pessoas aí que deram a liberdade, né? Para você, como você falou, liberdade editorial, né? Isso é liberdade de imprensa, isso é democracia. Claro que você tem que ter alguém que você possa confiar. Eu exalto também a Rádio Mais, que é dessa forma nós trabalhamos aqui também. Fabiano TS, rapaz, que entrevista, hein? Que entrevista, que história. Já se foi 22 minutos. Como o tempo passa, meu querido Adão Ribeiro. Antes eu falo bastante também, né? Não, tá certo. E a história foi muito bem contada. Tem muito mais coisa, né? Só que o tempo é bem curto. Já foram agora 23 minutos dessa entrevista maravilhosa. Antes das suas considerações finais, a nossa pequena lembrança do quadro Mais Personalidades. Adão. Tô entregando aqui pro Adão a canequinha, Ivan. O Ivan do Diário Noroeste está aqui também. A canequinha da Rádio Mais personalizada, do Mais Personalidades. Caneca disputada, hein, doutor? Caneca disputadíssima. E aquela pergunta tradicional, meu amigo Adão, que vai aí, café ou cerveja? Essa caneca vai pro meu local de trabalho e eu vou tomar chá. Muito bem. Mas não vou esconder da sua grande audiência que eu tomo cerveja. Mas vai tomar chá no local de trabalho. E agradecer muito. Muito obrigado. É realmente um presente que vou guardar. E o dia de hoje vou guardar como uma coisa especial. Bacana. Legal, 8 horas e 24 minutos. Adão Ribeiro, foi um prazer ter você aqui nesse quadro, né? Como o doutor Ademir sempre fala, né? Muito disputado e realmente já passou muita gente boa aqui por esse quadro e o pessoal acompanha. Inclusive, depois você pode compartilhar através do Facebook, está sendo transmitido ao vivo através do Facebook. Nosso entrevistado de hoje, Adão Ribeiro, que é o editor-chefe do Diário do Noroeste de Paranavaí. As suas considerações finais, Adão. Bom, primeiro dizer ao TS que acompanhei também o começo dele como profissional do rádio e dizer que você progrediu muito na carreira. Muito obrigado, Adão. E eu acho que viver de um ofício não é ganhar muito dinheiro, é viver de forma decente, né? E eu acho esse é o principal valor, andar na rua, inclusive sem carteira e sem documento, as pessoas te reconhecerem, não, esse aqui é o fulano, ele faz isso e a vida dele é isso, e a vida dele é digna, e ele é uma pessoa, essa é uma pessoa decente. Então, para resumir essa conversa e agradecer muito pelo convite, Jandotti, agradecer muito, Fabiano, dizer que faça o melhor do que for fazer, independente do teu ofício, independente do que vão dizer, independente dos críticos também, você vai sofrer críticas na sua vida. Dizendo isso, digo também muito obrigado à Rádio Mais, foi um momento muito especial para mim e isso vai acrescentar muito para minha família e para minha no conjunto da minha experiência de vida. Muito obrigado e um ótimo dia a você, Fabiano, a você,
Giandotti e a todos os seus muitos ouvintes. Obrigado. Legal, doutora Ademir Giandotti. Olha que bacana, né? Que entrevista fantástica. Eu acho que nós superamos cada sexta-feira mais personalidades, pessoas daqui de Paranavaí que tem história pelo seu trabalho, que tem serviço prestado, que leva o nome de Paranavaí para outras cidades. Olha, eu peço desculpa, muitas mensagens, algumas aqui, doutor Edilson Avelar, parabéns Rádio Mais, Adão Ribeiro, é o cara do Diário Noroeste, é realmente uma personalidade. Deixa eu ver, Pebinha também do consórcio, um abraço pro Adão, gente boa, um abraço, vereador Galvão também te parabenizando, Adriano Segatti, olha, muitas pessoas aqui, a doutora Fernanda Fernandes, um abraço pro Adão Ribeiro, sabe as palavras. Olha que bacana, também o Alain Marcelo, policial, filho do saudoso Romance, também acompanhando a entrevista, dando parabéns. Olha, muitas pessoas, eu quero pedir desculpa, foram várias pessoas que mandaram mensagem na plataforma da Rádio Mais e também no nosso celular. Que entrevista, hein, Fabiano Tess? Entrevista. Muito top. Legal, doutor Ademir Giandotti, ótimo final de semana para o senhor. Muito obrigado aí pela presença também durante toda a semana no Jornal da Mais, primeira edição e também segunda. Olha, eu queria agradecer Fabiano TS, meu companheiro de todos os dias no jornalismo, primeira e segunda edição. Adão Ribeiro, mais uma vez, obrigado pela participação. Também o Ivan, do Diário Noroeste. Todas as pessoas que acompanharam, um grande abraço, fiquem com Deus e até segunda-feira. 8h27, na sequência Carlos Prado volta ao 12h10 após o horário eleitoral gratuito com o Anderson Silva, com muitas informações no Jornal da Mais, segunda edição. Um abraço e até logo mais. Tem novidade? Daqui a pouco. Tem mais!